Olá pessoal, tudo bem? Pô, que legal que você está aí. E aí, tem gostado dos nossos encontros? Eles são curtos, são muito eficazes, sempre assim, direto ao ponto, você sabe, não tem enrolação. O que a gente quer é conhecimento bruto. Eu não posso tapar o sol com a peneira, as bancas estão judiando da gente, as bancas estão cobrando conhecimento muito aprofundado da língua inglesa. E aí, como eu trabalho com isso há muito tempo, estou aqui para fazer isso, para te dar esse presente. Eu sei o que cai na prova, eu vou te trazer tudo que cai na prova, como cai, qual o vocabulário envolvido, e você começa, só de estar acompanhando a gente, a perceber que alguns vocábulos, eles são reincidentes, né? Eles aparecem novamente. Então, estar acompanhando as aulas e, eventualmente, rever algumas aulas, gente, faça isso, reveja algumas aulas. Eu faço isso com os meus próprios vídeos lá do meu site. Eu tenho um site de treinamento para professores, né? E eu faço isso lá. Eu mesmo vou lá e vejo alguns vídeos novamente para ver todos os detalhes dos vídeos que eu preparei para estar sempre relembrando de minúcias que a gente não usa no dia a dia, não é verdade? Aliás, estudar para concurso é isso mesmo. É você mesmo sabendo o artigo, ler ele de novo, né? Para estar sempre com isso fresco na sua cabeça. Bom, tá na moda falar sobre essa questão de imigração, gente indo de um lugar para o outro, refugiados de conflitos, de guerras, enfim, e aí países que abrem e não abrem as suas fronteiras. Cara, isso tem gerado muito pano para manga, que a gente chama, né? No mundo inteiro, no mundo inteiro. E a ESAF, aula de hoje sobre a ESAF, na prova de 2013, manda um texto que fala sobre isso, sobre essas questões de imigração, tá? Então é um tema que está em voga e vale a pena você ficar atento a isso. É um tema que está em voga e vale a pena você estar cercado do vocabulário deste entorno, né, do escopo da questão da imigração. Vamos dar uma olhada, texto curto, questão tranquila, enfim, né, o tamanho da aula de hoje bem tranquilo, mas conhecimento aprofundado como sempre. Bom, você sabe, né, a ESAF vem também bater. Aliás, eu tenho recebido mais esses pedidos. Você nota que a gente está sempre falando praticamente das mesmas bancas. Havendo algum interesse numa outra banca, me manda um pedido. Você sabe onde me encontrar nas redes sociais. Me manda um pedido, porque eu vou estar sempre pegando nas bancas mais exigentes e as bancas que são de maior interesse, tá bom? Nada me impede de tratar de uma banca completamente diferente, tá bom? Mas aí você me manda o pedido, tá certo? Vamos lá? Olha só. Língua inglesa, questions 21 to 26 refer to the text below. Pronto, ele está preparando você. As questões de número 21 a 26 se referem ao texto abaixo. E aí vem um trecho do texto, evidentemente, que a gente aqui só tem tempo de fazer uma questãozinha. Aí ele mandou o título, tá em negrito ali para você. O título diz: Why some state immigration laws are welcoming but others are downright hostile. Nossa, cara. Bom, downright aqui não é uma palavra que comprometeria tanto o entendimento desse título, mas ele diz assim, ó, por quê? Vamos pegar uma caneta bonita para você, ó. Por que algumas leis de imigração estatais do Estado são acolhedoras? O que é welcome? Quando você fala welcome para a pessoa, você fala welcome to my city, welcome to my home, bem-vindos. Então, quando você recebe bem alguém, você acolhe a pessoa, ele verbalizou a palavra aqui. É claro que a palavra welcome também é usado para você responder quando a pessoa fala thank you, você fala welcome. Agora, você pode responder, a pessoa fala thank you, você pode falar welcome, você pode falar don't mention it, você pode falar not at all, você pode falar ok, ou você pode falar no problem. Tudo isso você pode responder para um thank you. Beleza? Agora vamos lá. Então ele está dizendo assim, por que algumas leis de imigração do Estado são acolhedoras, mas outras são abertamente hostis? Outras são... A palavra downright, na verdade, é a palavra franca. Então são hostis de maneira franca, no sentido de aberta mesmo, não tem nada de simpatia naquela lei. Vamos dar uma olhadinha? Olha o que ele diz. Immigration policy. Opa, que lindo! Opa! Quantas vezes eu ouvi algumas pessoas pronunciar isso errado? A pessoa pega a palavra polícia e fala police. Não, isso aqui é polícia mesmo. E a pronúncia, a sílaba forte é aqui, ó, police. Quando você troca pelo Y no final, daí sim a sílaba tônica é a primeira, policy, que significa política. A política de uma empresa é nesse sentido. A política de imigração. Então olha só o que ele está falando aqui, ó. Immigration policy não é polícia da imigração, é a política da imigração. Vamos embora. Olha lá.
Immigration policy reform has become a topic of almost daily national debate. Businesses, consumers, employers, labor unions, law enforcement officers, higher education officials, and not to mention immigrants themselves, all have something at stake in immigration policy reform. All of the recent discussion of immigration policy at the national level makes it easy to forget that significant changes have already been made in immigration policy at the state level, many of which will likely affect the policy discourse at the nature of any policy changes at the national level. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a palavra likely, que você já viu em outros encontros comigo e vamos falar disso novamente. Sim, o verbo like é gostar, é dar uma curtidinha lá nas redes sociais, mas essa tradução é a menos utilizada por ele, é a menos, principalmente em concurso público. Vou ficar falando de gostar do quê? A palavra like é a palavra como, tá? Como. Em vários sentidos. Por exemplo, eu gosto do tempo mais frio como tal lugar. Assim. Eu sou como meu pai, quer dizer, puxei por ele. Esse sentido. A palavra like é muito usada assim. E a partir dela, ela gera várias outras que não tem nada a ver com o verbo gostar. Por exemplo, a palavra likely. A palavra likely é provável ou propenso a, que pode vir precedida de um prefixo de negação e gerar a palavra likely, unlikely, que daí é o contrário, é improvável, que pode gerar a palavra likelihood. Opa, vamos pôr aqui maiorzinho aqui do lado, né? Likely pode gerar a palavra likelihood, que é a substantivação da palavra likely, que é algo provável, propenso. Então, likelihood é a palavra propensão. Joia demais? Muito legal? Então tá bom. Essa palavrinha ali, basta você saber que ela não tem nada a ver com o verbo gostar. Vamos lá para o nosso texto então, que diz assim, a reforma na política da imigração se tornou um tópico de quase, almost daily national debate, quase um debate nacional diário. Quer dizer, quase todo dia se fala sobre isso, se debate sobre isso. Os negócios, os consumidores, os empregadores. Bom, união de trabalho, aqui eu não vou traduzir assim como união de trabalho, eu vou traduzir o quê? Quem são as uniões de trabalho? São os sindicatos. Então, sindicatos, tá? Os policiais, que são os oficiais da lei. Então, law enforcement officers. Gente, enforce é o verbo forçar no sentido de forçar alguém a cumprir alguma coisa, tá? Uma medida que você é obrigado a cumprir, ela é uma medida chamada de enforcement, tá? Então, o que acontece? Quem que é o official, o enforcement officer, é o responsável por fazer cumprir a lei. Então, apesar desse monstro todo aqui, e seguindo sempre a dica que eu dou de fugir da tradução ao pé da letra, eu vou traduzir como policiais, tá bom? Né? Que são o quê? Quem faz você cumprir a lei. Quem que são os higher education officials? São os funcionários, isso aqui tem a ver com oficial legal mesmo, isso aqui não necessariamente, tá? Então, são funcionários da educação superior, higher education. E, para não mencionar, os próprios imigrantes. Todos têm algo em jogo. At stake é uma expressão idiomática. At stake. Todos têm algo em jogo na política de imigração, na reforma da política de imigração. Isso, tá ali a palavra reform. Tá bom? Ou seja, todo mundo tem alguma coisa a ver com isso. Claro, afeta todos os segmentos da economia de um país. Bom, all of the recent discussion, toda essa discussão recente da política da imigração em nível nacional torna fácil para esquecermos que mudanças significativas já foram feitas, have already been made, já foram feitas na política de imigração em nível estatal, no nível do Estado, muitas das quais will likely affect, provavelmente, olha aqui, likely, provavelmente afetarão o discurso da política e a natureza de qualquer mudança na política no nível nacional. É claro que se você faz mudanças de imigração em nível estatal, isso irá ter reflexos no nível nacional, lógico. É isso que o texto está trazendo para nós à tona e por hora ele disse o quê? Que isso afeta vários segmentos, envolve uma série de pessoas, inclusive os próprios imigrantes, e que várias mudanças já foram feitas, porém, em nível estatal. Legal? Bacana? Vamos embora para terminar.
É claro que aqui tem um trecho do texto, né? Eu cortei aqui, tá? As the nation considers how to move forward with immigration policy reform, we should first understand. Aqui está o começo da pergunta que a gente vai responder aqui, ó. We should first understand how we got to this point. What has shaped immigration policy changes at the state level in the last decade? Pô, muito legal, né? Então ele fala assim, ó. À medida que a nação considera, né? As the nation, né? Bom, à medida que, ou já que, né, ela considera como mover para frente, como caminhar com a reforma da política da imigração, ou seja, move forward aqui vai ser no sentido de prosseguir, né? Então, à medida que a nação, ela considera, ela quer saber como prosseguir com a reforma na política de imigração, nós deveremos primeiramente entender como nós chegamos a este ponto. What has shaped, e aqui eu tenho um tempo verbal que eu já falei em encontros anteriores, a gente não pode traduzir ao pé da letra, é um tal de present perfect, que diz assim, o que moldou? Shape é no sentido de moldar, porque a palavra shape é a palavra forma, molde, né? Quando você quer entrar em shape, você quer entrar em forma. E claro que existem sinônimos também, aliás, eu não trouxe essa perguntinha hoje, mas uma das perguntas da ESAF nessa prova era perguntar se eu poderia trocar a palavra shape pelo verbo mold. E pode sim, tá bom? Então, só para você saber, enfim, não dá tempo da gente fazer essa pergunta também, mas ela caiu na mesma prova. Aí diz assim, ó, what has shaped, o que moldou, né, de molde, de criar as mudanças na política de imigração no Estado, no nível estatal, na última década. Então, o que moldou? Ou seja, como que ficou formatado assim? O que culminou? O que aconteceu para que ela fosse hoje assim? Tá certo? E aí, nós temos a nossa questão para a gente poder resolver. Olha lá, o propósito do texto é de advogar mais, bom, greater é mais, maior. Só que aí você olha essa palavra e ela te leva ao erro, como eu já fui tentando te levar para o erro, né? Eu já fui falando advogar. Mas não, é que é assim, ó, tá, advocate pode ser o verbo advogar, mas vamos melhorar um pouco o entendimento dessa palavra. O advogado sempre faz o quê? O advogado sempre faz uma coisa. Ele vai lá e me ataca. Não, ele não ataca, ele defende os interesses de alguém. Não é verdade? Todos os advogados estão defendendo os interesses de alguém. Tanto que é um sinônimo para a palavra advocate, é defender. Cada um defende o seu cliente, certo? E defender os interesses pode ser abrir um processo contra alguém, mas não quer atacar. Até porque, se você já participou de alguma audiência judicial, os advogados das partes são muito cordiais um com o outro. Não é porque as partes não se entendem que o advogado incorpora aquilo emocionalmente para ele. Ele está no exercício da profissão, certo? Então o que acontece? Aqui a melhor tradução para a palavra advocate é o quê? É defender. Agora eu consigo entender melhor o item. Olha a ESAF pegando pesado nessa questão do entendimento do item para você resolver. E como eu sempre falo, o inglês que compõe as questões é parte da prova, é parte do texto da prova, né? Uma vez que você não entende o que a questão está te pedindo, como é que você vai acertar? Porque até agora a gente não falou de advogado no texto, né? Não, ele quer saber o seguinte, qual é o propósito do texto? É defender uma maior o quê? Uma maior atenção com o que determina a política de imigração em primeiro lugar? Poxa, ele fala de primeiramente entender alguma coisa aqui, né? Ele fala que as mudanças que são propostas, olha aqui, ó, já aconteceram. Have already been made. Já aconteceram num nível estatal. Então, cara, esse item me parece muito bom, hein? Ó, atenção ao que determina a política de imigração, em primeiro lugar, né? A letra B aqui, por que ele cortou minha letra B? Vamos pôr aqui, pronto, a letra B. Profissionalismo dos legisladores do Estado e dos policiais. Ele falou de profissionalismo? Ele fala disso, do propósito do texto é falar sobre o profissionalismo dos caras? Ou da liberação da imigração em estados com populações grandes estrangeiras? De novo aqui, ó, a palavra large não é largo. A palavra large quer dizer grande, ela é um falso cognato. Né? E o que é foreign born? É nascido no estrangeiro. Quem é nascido no estrangeiro é estrangeiro para nós, certo? Então ele fala da liberação da imigração para populações grandes de estrangeiros,
Não, o texto não fala disso, não é o propósito do texto. Vamos lá, ele fala de controle do fluxo de imigrantes nas partes mais ricas do país? Gente, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, você, só porque tem uma parte mais rica, vai ficar controlando quem vai para lá? Você conhece algum país que faz isso? Que quando resolve abrir para a imigração, determina, não, nós vamos mandar você para as áreas pobres. Pelo amor de Deus, não faz sentido esse item. Ou esse texto defende uma maior iniciativa da federação para desencorajar os estados de promulgar leis arbitrárias. Bom, realmente a melhor resposta é a letra A. Ele quer defender a maior atenção ao que determina essas políticas de imigração, com base no que já foi feito nos estados, jogar isso para o nível nacional. Bom, questão difícil, né? Uma questão difícil que envolve vocabulário difícil. Dá uma olhadinha de novo comigo antes de você se despedir, tá? Olha só, deixa eu apagar tudo aqui, só deixa eu colocar a letra B, eu não sei por que ela não saiu. Aqui, pronto, tá? Olha só, vocabulário desse tipo, né, que é o verbo aqui promulgar, promulgar leis, né? Vocabulários nesse sentido, foreign born, você teria que fazer uma composição aqui, fazer um entendimento. A própria palavra que estava presente no texto, law enforcement officers, quer dizer que algumas pessoas têm essa tendência de, não, eu quero entender cada parte do que compõe o item. Não, tu perde tempo, você perde muito tempo, porque cada língua tem a sua dinâmica, tudo bem? Eu acho que com o tempo aqui nos acompanhando, vai ficando mais claro e a esse ponto, a gente está na aula de número 28, você já tem que ter começado a internalizar que realmente essa tradução super ao pé da letra, ela não cabe. Né? Aí você vai criando esse olhar mais crítico sobre a língua inglesa que compõe o texto e isso deixa de ser um fator dificultador, tá bom? É isso então, bem bacana poder, acima de tudo, agregar conhecimento para você, né? E mostrar para você que a ESAF gosta de questão interpretativa mesmo, mas ela vai exigir vocabulário no entendimento de cada item, tá certo? Pratique, procure a partir desses textos mesmos a prova na íntegra, procure de um site confiável, com o gabarito correto e me mande a banca que você tem interesse, para eu começar a trabalhar nelas aí e preparar uns programas para vocês também, tá certo? Nos vemos na nossa próxima edição. Precisou de mim, sabe onde me encontrar, estou em todas as redes sociais, certo? Com mais presença em algumas do que em outras, é claro, o tempo é curto e como sou eu que respondo você, não tem ninguém respondendo por mim, demora para atender gente do Brasil inteiro, mas eu atendo com o maior prazer. Faz a tua solicitação que ela vem para mim. Um grande abraço, I see you, até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.